Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Nós paramos aqui quando Gamaliel está colocando, né, para o Saulo acerca do o que o Cristo passou e tudo o que aconteceu com ele. Então eles, se o Cristo que era puro passou por tudo aquilo, eles não podiam esperar flores no caminho. Então nós paramos aqui. Se ele, né, Jesus, que era puro e inimitável por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões neste mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. Palavras do Gamaliel. O moço tarcense ouvia aquelas palavras mansas e enérgicas com a alma dolorida, principalmente no que se referia às perseguições infligidas a Pedro e no capítulo das lembranças de Estevão, às quais o velho amigo tinha a delicadeza de não aludir nominalmente ao verdugo. Ele falou aqui, nós vimos, né, no nosso estudo da semana passada, ele falando do que Pedro passou, porque Pedro foi preso, saiu pela intervenção, né, ali do Gamaliel, Estevão foi apedrejado, então ele está com o coração apertado, ele está ali sentindo, né, porque ele foi o verdugo, mas ele percebe a delicadeza do Gamaliel de não nominá-lo, não apontar o dedo para ele. O que seria mais normal que nós fizéssemos? Olha o que você fez, olha o que os teus atos... Não, ele estava virando a página ali com o Saulo. Ou seja, ele via ali que aquele Saulo que prendeu Pedro, que mandou apedrejar Estevão, não existia mais. É o homem velho. Aquele Saulo que estava ali na frente dele é um homem completamente diferente e já muito sofrido em relação às coisas que fez. Então ele não botou o dedo na ferida. E a gente vê aqui a delicadeza, o amor de Gamaliel para com Saulo. A respeito das dificuldades que dizes experimentar depois dos sucessos de Damasco, prosseguia Gamaliel serenamente. Nada mais justo e natural a meus olhos, nada mais justo e natural aos meus olhos, experimentados nos problemas do mundo. Ele está colocando aqui, nada mais justo e mais natural do que ele passou em Damasco, de ninguém entender, de ninguém reconhecê-lo. Ele, com a experiência que ele tem das pessoas, né, do mundo, ele sabe que aquilo é o natural. Nossos avós, antes de receber o maná do céu, atravessaram tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimento. Está se referindo ao Velho Testamento. Eles foram escravos, os judeus, né, os hebreus, foram escravos no Egito por quase 400 anos. E aí nós vamos ver que quando eles estavam atravessando o deserto, é uma metáfora também. Pode ter acontecido, eles podem ter... Ninguém está dizendo que o êxodo não aconteceu, não é isso, mas toda a colocação que Moisés faz na Torá, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, são metáforas para serem analisadas, para serem entendidas, né, de uma forma muito comum e uma forma muito conhecida do judaísmo. Então, ali são metáforas. Então, quando a gente fala 40 anos no deserto, é fechamento de um ciclo. 40 é fechar um ciclo. A gente usa até hoje isso, porque nossa cultura é judaico-cristã. Quando a gente fala da quarentena. Ah, fulano está de quarentena. Quer dizer que ele está 40 dias afastado? Não. Quer dizer que ele está num período afastado por doença, por uma vírus, por alguma coisa, até que aquilo melhore. Pode ser 40 dias? Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 60. Se fala que é uma quarentena, né? Normalmente de 30 dias, pode ser até os 40, mas é até que aquele problema desapareça. A mesma coisa aqui em relação aos 40 dias. E quando ele fala do maná do céu, é uma tamargueira, é uma planta que existe lá no deserto,
que existe até hoje. Quem vai a Israel, quem vai nos lugares, né, ali bíblicos, tem os saquinhos que eles vendem lá de maná, que é extremamente proteico e que o vento leva. Por isso que eles dizem que caía do céu. O vento leva. E o Moisés, como ele ficou muitos anos, quando ele foge, quem conhece a história do Moisés, ele era um príncipe egípcio, quando ele descobre que ele é hebreu, descobre que ele foi adotado pela princesa, descobre que é o povo dele que está escravizado, ele mata um soldado egípcio, ele foi adotado por uma princesa egípcia, né? Ele é criado ali no meio dos faraós, e ele mata um guarda egípcio, aí ele foge. Nessa fuga dele, fica muitos anos no deserto. Então ele conhece bem o deserto. Por isso que todas as passagens ali são metafóricas, mas ele conhece essa questão também do maná. Como eu falei, existe até hoje, o vento leva e cai essas películas, essas partículas da planta que são extremamente proteicas. Então, quando ele diz aqui, né, os nossos avós, quer dizer, o povo hebreu, né, são judeus, então os dois são rabinos, né? Antes de receber o maná do céu, antes de receber a ajuda ali na travessia do deserto, atravessaram tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimento. Eles eram escravos no Egito. Sem as angústias do deserto, Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva, porque é uma colocação metafórica, mas é uma colocação de que ele bate com o cajado na pedra e ali começa a minar a água, porque o que eles precisavam ali é da água, né? No deserto você pode até ter alimento, mas se você não tiver água, você vai morrer. Então ele consegue a água ali da pedra. Então Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva, sem a ajuda, né, a gente hoje sabe que são os espíritos superiores que falavam com Moisés, mas eles colocam como sendo, na realidade eles colocam como sendo um espírito superior, né? Que na tradução, a tradução, os tradutores não conhecem bem o judaísmo, eles colocam Deus, até porque o judeu não pronuncia a palavra Deus, né? Deus é formado de 3 consoantes, então é impronunciável. Eles colocam Adonai, que é o Senhor. Eles colocam Elohim, que é os deuses, aí são deuses com D minúsculo, que são os prepostos, né? São espíritos superiores, que são co-criadores maiores. Então eles vão colocando uma série de coisas e o povo traduz como Deus. Mas quem vai estudar o judaísmo, quem vai estudar o Velho Testamento, conhece as chaves para decifrar esses códigos, né? Que região seria essa, se guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção? Quer dizer, ele está colocando... Desculpa, eu pulei um pedaço. Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva. E talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da terra prometida. E aqui o Gamaliel dá para ele um esclarecimento que serve para todos nós. Ele coloca que já ali Moisés estava colocando que a terra prometida, aquilo que eles iriam receber seria a revelação do Messias, que viria 1300 anos depois, que é o Mestre Jesus. Então Gamaliel está colocando aqui para Saulo que, será que essas revelações que o carpinteiro, né, trouxe, o Messias trouxe, não é, na verdade, o que Moisés falava para os hebreus ali, para os que não eram hebreus, estavam fugindo junto com eles, de uma forma metafórica, da terra prometida, que jorrava leite e mel? Essa terra prometida não seria o que nós estamos recebendo agora, esses ensinamentos do Messias, ensinamentos do Mestre Jesus? E é isso que ele está, essa colocação maravilhosa que ele faz aqui, verdadeira, que ele faz aqui para Saulo. Então, e talvez ainda não tenhas meditado melhor
nas revelações da terra prometida. Que região seria essa? Se guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais da sua proteção. Então não precisa de uma terra específica, ali Israel, para ter a proteção do divino, a proteção do Pai, de Deus, não. A proteção dele existe em todos os lugares no universo, não é só no planeta Terra, é no universo. Então a Terra Prometida não é um lugar, a Terra Prometida é um estado de espírito, é um estado interior. É isso que ele está colocando ali para Saulo. Há tamareiras frondosas e amigas medrando nos areais ardentes. Em todos os desertos, em todos os lugares existem tamareiras. Você tem como se alimentar da tâmara, e o mel que é consumido naquela região não é de abelha, porque não existe abelha naquela região. O mel que eles consomem lá é da tamareira, eles fazem mel de tâmaras. Essas árvores generosas, a tamareira, não transformam o próprio deserto em caminhos abençoados, cheio do pão divino para matar nossa fome? Que é a tâmara, é o mel que se faz da tâmara, e aonde tem a tamareira é um oásis, é um lugar que vai se encontrar água. Então ali são os lugares que mantêm as pessoas vivas caminhando no deserto. Vamos lembrar que Abraão, Jacó, Isaac, Abraão e Isaac, nessa ordem, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, na linhagem, Abraão, Isaac, filho de Abraão, Jacó, filho de Isaac, José, filho de Jacó, e Moisés, que vem nessa linhagem de Abraão, eram nômades. Eles viviam andando por aquelas regiões. Eles não tinham um lugar fixo. Nós vamos ver lá no Velho Testamento que Jacó compra um lugar, para poder, um pedaço de terra que coloca-se que é o mesmo até hoje, onde ele enterrou Raquel. Quando nasce, ela morre no parto do filho, que se chama Benjamim, Ben, filho, Jamim, das minhas dores, porque é o sofrimento dele ali quando Raquel morre, dando à luz a Benjamim. E aí, nesse lugar, ele comprou para que aquele lugar ficasse fixo, para que ele pudesse encontrá-lo, voltar ali. E naquela região ali hoje acho que é Palestina, essa região, se eu não me engano, salvo engano, onde está o túmulo de Raquel. Vamos lá. Então, todos os lugares são abençoados por Deus. Então, a Terra Prometida não é um lugar fixo, mas é um lugar interior, é um lugar dentro de si. Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a Terra Prometida, pelas divinas revelações, é o Evangelho do Cristo Jesus. Então, ali, nas meditações dele, ele entendeu que a terra prometida que Moisés coloca, que tudo aquilo que Moisés coloca ali na Torá é exatamente a segunda revelação, que é a revelação trazida, o amor, as explicações que Jesus traz. Porque Jesus não vai contra a lei com L maiúsculo, a Torá. Jesus não vai contra nada que está colocado na Torá. Ele vem ratificar e vivenciar. O que ele coloca é que ele vem vivenciar a lei. Ele vem vivenciar o que está escrito na Torá, que é a primeira revelação. Por isso que é importante a gente entender esses conhecimentos, porque Jesus falava para judeus, ele como judeu, falava para judeus que já conheciam tudo isso. Então, todos esses ensinamentos o judeu tem na ponta da língua. E ele tem, quando ele vai fazer o bar mitzvah, o menino, e a bat mitzvah, a menina, quando tem entre 12 e 13 anos, que Jesus foi fazer o seu bar mitzvah, ele tem que ter a Torá na ponta da língua para responder ali as perguntas e as colocações dos sacerdotes. Ele pode ser analfabeto, ele aprende de forma oral, mas aprende, tem a Torá na ponta da língua. E a Torá, até eles serem dispersos, quando Nabucodonosor
invade Israel e aí ele dispersa todos os judeus, até aquela época a Torá era só oral. A partir dessa época que começa a se escrever a Torá, porque eles estavam todos dispersos para que isso não fosse perdido. E o Talmud, ele começa a ser escrito, né, e o Zohar, que é o livro sagrado, que é o livro da Kabbalah, ele é escrito depois do ano 70, quando Tito invade Israel, destrói o templo de Jerusalém, que Jesus fala que não vai ficar pedra sobre pedra, e as pedras estão até hoje jogadas lá, destrói o templo de Jerusalém e dispersa de novo todos os judeus. Aí um rabino se fecha, Shimon, agora me fugiu o nome dele, ele se fecha na caverna e ele mesmo coloca que ele recebe do profeta Elias tudo o que ele escreve. Então, nós hoje sabemos que o que ele faz é uma psicografia. Ele recebe do profeta Elias e escreve a Zohar, que são vários livros, que é o que se chama de Kabbalah. Ou Kabbalah, né, como as pessoas falam normalmente. O judeu fala Kabbalah. Bom, vamos continuar aqui, porque ele já está numa grande revelação para Saulo, que Saulo vai sair com isto, vai meditar sobre isso, e aí nós vamos ver todo o conhecimento e a meditação que Paulo assimila depois dessa conversa com Gamaliel para todos os 30 anos. Ele fica 30 anos estudando e pregando, né, os ensinamentos de Jesus. Gamaliel continua aqui, eu vou até repetir. Das minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida, pelas divinas revelações, é o Evangelho do Cristo Jesus. E a meditação nos sugere comparações mais profundas. Então, ele consegue tirar comparações mais profundas. Aí lembra Jesus quando ele coloca: acorda você que dorme. Por quê? Porque a hora que a gente acorda para a vida, a verdadeira vida, a gente começa a olhar para o Velho e para o Novo Testamento com um outro olhar, buscando o espírito da letra, aquilo que está nas entrelinhas. Em todos os livros, nós vamos encontrar esse espírito da letra. Quem vai pela questão literal, seja no Velho, seja no Novo Testamento, perde a maior parte dos ensinamentos, principalmente o Velho Testamento, que ele é todo de metáforas, ele é todo de parábolas. E o Novo Testamento também, que Jesus continua ali colocando parábolas, né, e metáforas, para aquele que tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, poder entender. E é o que nós estamos estudando até hoje. E até hoje nós ainda não entendemos. Até hoje nós estamos batendo cabeça para poder entender. E aí nós vemos aqui o Gamaliel já entendendo, há 2000 anos atrás. E a meditação nos sugere comparações mais profundas. Quando nossos ascendentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada, numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes, asseverando que o terreno era inóspito. Quem conhece o Velho Testamento, os primeiros que foram, né, para Canaã, que é a terra prometida, voltaram dizendo que era uma terra inóspita, que era só pedra, ou seja, fizeram com que eles não ficassem com medo de prosseguir. Né? É isso que ele está lembrando aqui. Está lembrando da Torá, Velho Testamento. Né? Isso está no livro de Gênesis. Então ele está aqui lembrando que no hebraico é Bereshit. Então ele está lembrando aqui para eles, judeus, do Bereshit, para nós, Gênesis, que é o primeiro livro do Velho Testamento. Então, quando nossos ascendentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada, numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes, asseverando que o terreno era inóspito, inabitável, né? E que os ares eram insalubres, não dava para se respirar bem, e portadores de febres mortais, doenças, né? Que os habitantes eram intratáveis, então era difíceis de se falar com eles, né? Teria de se acertar com eles.
devoradores da carne humana, quer dizer, canibais. Imagina, assustando para que eles não continuassem a caminhada para a terra prometida, né? A Canaã. Canaã quer dizer terra prometida. Mas Josué e Calebe, nós vamos ver que eles vão e voltam dizendo que sim, vamos continuar porque esta terra é uma terra abençoada. Então, mas Josué e Calebe, num esforço heróico, penetraram a terra desconhecida, venceram os primeiros obstáculos e voltaram dizendo que dentro da região brotavam leite e mel. Não temos aí um símbolo perfeito? Então ele está falando da simbologia daqueles que não queriam permitir, daqueles que não queriam que eles continuassem a jornada para chegar à terra prometida. E é uma simbologia para nós, porque dentro de nós existe esses mesmos, essa multidão, porque todos nós estamos cercados pela multidão que está dentro de nós, né, que são a inveja, a arrogância, o egoísmo, a intolerância, o desejo de ter, né, o desejo de conquistar, uma série de coisas, a multidão que nos envolve. A gente pode até ver Jesus, a gente pode até conhecer seus ensinamentos, mas a gente não consegue chegar até ele. Mas vamos lembrar Zaqueu. O que Zaqueu faz? Ele sobe, ele se eleva, ele sobe no sicômoro, ou seja, ele se eleva subindo na árvore. É uma metáfora. Ele se eleva e aí ele consegue ver, ouvir e entender Jesus. E aí Jesus coloca que naquela noite ele estará na casa dele. Em que casa? Na casa mental. Ele estará na casa de Zaqueu, ou seja, ele estará na casa mental. Ali começa a mudança de Zaqueu. É esta a metáfora que nós temos ali. E aqui ele está colocando, não é isso um símbolo perfeito? Os corajosos avançam em busca da terra prometida, aqueles que avançam em busca de entender o que o Cristo nos trouxe, o que Jesus nos trouxe, e aí vão encontrar uma terra onde se jorra mel e leite, é o que ele coloca aqui. Por quê? Porque o jugo é leve, né? Com Jesus o mundo muda? Não, mas as vicissitudes, né? O peso que a gente carrega, ele fica mais fácil de carregar. O jugo é aquilo que prende os animais para dar direção para eles. O jugo de Jesus, o que Jesus nos traz é leve, só faz com que a gente carregue os nossos fardos, a nossa vicissitude, aquilo que nós precisamos passar de uma forma mais leve e tranquila. Então é o que ele diz aqui, não temos aí um símbolo perfeito? A revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Essa região é dentro de nós e ela tem que ser feita de paz e luz para que a gente possa entender, assimilar e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Porque conhecer, ler e entender, qualquer um que tenha, que não seja analfabeto, basta você conhecer, saber ler, você vai entender as palavras de Jesus. Agora, assimilar, guardar dentro de si, aprender, colocar em prática é para poucos. Porque a hora que nós colocamos em prática é quando nós nos transformamos. Só conhecer não transforma ninguém. Colocar em prática transforma. Transforma aquele que está vivenciando os ensinamentos de Jesus. A revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Adaptarmos-nos ao Evangelho, né, aos ensinamentos do Cristo, é descobrir outro país. Eu diria até mais, é descobrir outro mundo, ao mundo ao qual nós estamos buscando, ao mundo ao qual nós precisamos trabalhar muito para poder ter o direito de entrar. Então é o que o Gamaliel está colocando para ele. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. É um país, um mundo que está dentro de nós. A nosso lado permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar na empresa conquistada. O que nós temos à nossa volta
Perdão, encarnados e desencarnados são aqueles que não querem que a gente avance, que não querem que a gente evolua, que não querem que a gente cresça, porque aí a gente vai se apartar deles. Perdão. Eles querem que a gente continue ignorante, eles querem que a gente continue na mesma toada, comer, beber, dormir, procriar, pagar as contas, procriar. Os animais também só não pagam contas, mas eles procriam, comem, bebem e dormem. Então eles querem que a gente continue no período que nós estávamos, na etapa anterior da hominal, que é a que nós estamos hoje, como animais. Vivendo através do instinto. E muitas pessoas ainda vivem na base do instinto. Comer, beber, dormir, procriar. Nós temos que subir disso, que é o aprendizado, é a transformação interior para que a gente possa alcançar a terra prometida que está dentro de nós e entendermos os ensinamentos do Cristo e colocá-los em prática, e aí nós nos transformamos, nós vamos evoluindo, né? Nós vamos subindo a escada, que é uma das metáforas, a escada de Jacó, onde ele vê espíritos diferenciados, né? As traduções colocam como anjos, mas se você vai lá no hebraico, você vai ver que ele coloca espíritos, não como a gente com a palavra espírito, mas com a palavra que o hebraico dá para o ser diferenciado, o ser que vive numa outra vida, porque o processo de uma outra vida no mundo espiritual e o processo de voltarmos em várias vidas é conhecido desde Abraão. Moisés vem ratificar isso. E nós vamos ver nas parábolas, nas colocações, nos ensinamentos hebraicos, a questão de viver uma outra vida. E a gente vê isso com Jesus também, quando o Simão Pedro pergunta para ele sobre o cego, quem pecou, os pais ou ele? Ou seja, o problema dele ser cego da vida dele, desta vida ou da vida anterior. Foram os pais dele que pecaram ou foi ele? Como é que ele pecou para nascer cego? Na vida anterior ou nesta vida, através do sofrimento pelo qual os pais precisam passar? É isso que ele pergunta para ele. Foi da vida passada ou é desta vida? Porque isso é um conhecimento normal, dentro dos judeus, né? Nós vamos ver os rabinos, nós vamos ver os ensinamentos do que a mulher precisa fazer e do que o homem precisa fazer, que são coisas diferentes. Então, ela vai trabalhar com as crianças, ela vai educar, ela vai ensinar a Torá. Os homens vão aprender a Torá, vão colocar a Torá, vão falar e estudar a Torá em casa e na sinagoga e vão ser os provedores. Quando eles voltarem, aquele que veio como homem vai vir como mulher e vai aprender o trabalho de mulher, e aquela que veio como mulher vai vir como homem e vai vir aprender o trabalho de homem. Então aí está a igualdade, através da próxima vida. O que é isso que não é reencarnação? Só que com outras palavras, de uma outra forma de ensinar. Então, ao nosso lado permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar na empresa conquistada. Acusam a lição do Cristo de criminosa e revolucionária. Enxergam no seu exemplo intuitos de desorganização e de morte. Por que eles enxergam no exemplo do Cristo desorganização e morte? Porque ali ele coloca que todos são iguais. Não existe diferença. E quando nós vamos ver na Torá não existe nenhuma diferença, mas nos ensinamentos orais dos fariseus eles colocam. Por isso que Jesus coloca: o que ouvistes? Amai o teu irmão e odiai o teu inimigo. Isso não está escrito na Torá. Isso é um ensinamento oral. São os fariseus que colocam. E aí Jesus coloca: porém vos digo, amai os vossos inimigos. Quando Jesus coloca que são todos iguais e para amar os inimigos, para eles é uma ofensa. Para eles, para o orgulho, né? Porque um dos problemas do hebreu, desde que ele é exilado lá da Estrela de Capela, é o orgulho.
e continua até hoje. É óbvio, os espíritos que estão encarnando hoje como hebreus, como judeus, não são os mesmos espíritos de antes, e ontem eles podem ter sido árabes. Não tem nada a ver, mas a doutrina, aquilo que eles vão colocando, é orgulhosa, né, de ficar dentro da raça, de judeu só casar com judeu, e dos ensinamentos dos judeus são só para os judeus e não passa para os outros. O que Saulo fez, por isso que Jesus foi buscá-lo como um vaso escolhido, por ele ser um rabino, ele foi ensinar para os gentios o Deus único, porque os gentios eram politeístas. Os hebreus não colocavam nada disso para fora do conhecimento deles. Então, Paulo foi levar o Deus único e junto com o Deus único, ele foi levar os ensinamentos de Jesus, que é o amor. Ele tinha um trabalho duplo ali para realizar. Então, é o que ele coloca aqui. Acusam a lição do Cristo de criminosa e revolucionária, que para o orgulho deles era extremamente criminosa e revolucionária, porque virava de cabeça para baixo a colocação que os fariseus, os doutores da lei, né, os escribas colocavam para o povo que não tinha como ler a Torá, era só oral, de que eles não estavam doentes porque era um castigo de Deus, eles estavam doentes porque era uma necessidade de aprendizado. A viúva, o órfão não estava naquela situação como castigo de Deus, mas por uma necessidade de aprendizado. Isso era extremamente revolucionário para a época. Por isso que aqueles que correram para ouvir as palavras de Jesus eram os pobres, os estrupiados, os órfãos, as viúvas, as prostitutas, os pescadores, todos os analfabetos, todos os ignorantes, mas que ouviam dos sacerdotes, ouviam dos fariseus que eles estavam naquela situação por castigo, pelos que eles fizeram na vida passada, e Jesus colocava que não, que Deus era Pai, e que eles teriam como se melhorar e se aprimorar, embora os sofrimentos que estivessem passando. Então eles corriam para ouvir a boa nova, porque para eles era uma boa nova, era um ensinamento que os enchia de esperança, de mudança. Enxergam no seu exemplo, no exemplo do Cristo, intuitos de desorganização e de morte. Qualificam o apóstolo, né? O apóstolo é aquele que vai ensinar aquilo que o seu mestre lhe passou, isso que quer dizer a palavra apóstolo. Qualificam o apóstolo como Simão Pedro, de pescador presunçoso e ignorante. Mas pensando naquela estupenda serenidade com que Estevão entregou a alma a Deus, vi nele a figura do companheiro corajoso e digno, que voltava das lições do caminho, né, como eles eram chamados homens do caminho, para nos afirmar que na terra do Evangelho há fontes do leite da sabedoria e do mel do amor divino. Então nós vamos ver no relato da morte do Estevão que o Saulo via no Estevão aquela paz e ele estava ali incomodado. Como ele estava com aquela paz e aquela tranquilidade? Por quê? Porque ele já conheceu essa paz, porque ninguém reconhece no outro aquilo que ele não sabe o que é. Todos os outros estavam vendo Estevão e estavam colocando, olha lá que coitado, que desgraçado, que dor que deve estar passando. Mas Saulo estava vendo a paz dele. Por quê? Porque ele reconhecia aquilo que ele já teve e que ele queria ter de novo. Gamaliel, a mesma coisa, ele não estava ali vendo o que os outros estavam vendo, ele estava vendo a paz, ele estava vendo na terra prometida que existia dentro de Estevão o mel, como ele coloca aqui, o leite da sabedoria e o mel do amor divino, naquela tranquilidade dele. E a gente, o Emmanuel nos trazendo o que estava passando com Estevão, a gente vê que ele está ali ouvindo cânticos, que ele está ali vendo Jesus chegar. Ele está ali em êxtase, que é uma passagem maravilhosa, linda. Então, o Gamaliel pôde entender tudo isso, porque ele já estava lendo os textos que Pedro passou para ele. Então, nós temos aqui um parágrafo, gente, com tanta beleza, com tanto ensinamento, que não tem como passar uma leitura rasa em cima disso. Não tem sentido a gente passar uma leitura em cima disso e não captar o espírito da letra, todos esses ensinamentos que Gamaliel está passando para Saulo e Emmanuel está trazendo para nós. Nós temos que beber dessa fonte, assimilar esses ensinamentos.
Então, quando ele diz aqui, vi nele, né? Então, Gamaliel estava enxergando a verdade, ele já estava com outros olhos, os olhos de ver, como diz Jesus. Ele já estava ali com os olhos de ver. Vi nele a figura do companheiro corajoso e digno, que voltava das lições do caminho para nos afirmar que na terra do Evangelho, né, na terra prometida, os ensinamentos do Cristo dentro de nós, há fontes do leite da sabedoria e do mel do amor divino, porque Deus é amor. Não é o Deus guerreiro, não é o Deus invejoso que castiga, como muita gente vê no Velho Testamento, porque não consegue entender o espírito da letra. E era como os escribas e os fariseus passavam para o povo. Mas o Deus de amor, o Deus Pai, que ama seus filhos e quer ver os seus filhos crescerem e aprenderem. É preciso, pois, marchar sem repouso, sem atrasos. Vamos lembrar Jesus, o Pai, e aí a gente precisa ver a tradução, porque no hebraico ele coloca o Pai trabalha e serve, é uma palavra que diz do servir, o trabalhar no servir. O Pai trabalha e serve, eu também trabalho e sirvo. E depois ele coloca que ele veio para servir, né, e não para ser servido. Então ele coloca aqui, é preciso, pois, marchar sem repouso, sem atrasos, sem preguiça, sem buscar atalhos, né? E sem contar os obstáculos da viagem, sem querer coisas fáceis, sem ficar, nossa, mas tem uma pedra aqui, Senhor, eu estou trabalhando para ti, mas tem uma pedra aqui. Se eu estou trabalhando para ti, tu tens que tirar a pedra? Não! Tem pessoas que acham que porque estão trabalhando no centro espírita, na igreja, no templo, na sinagoga, seja lá o que for, ela está bem blindada, ela tem direitos que outros não têm. Então ela está fazendo uma barganha com Deus, ela não está trabalhando por amor. Ela está com um interesse pessoal. E aí, de novo, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é a questão 865, que os espíritos vão colocar para o Kardec. Quando o Kardec pergunta, quando o homem vence os vícios, vence as suas mazelas, que conhece os conhecimentos, o que pode atrasar o homem ainda? Os espíritos colocam o interesse pessoal. Então, quem está fazendo tudo isso, ótimo, está fazendo, está ajudando, está trabalhando, mas é o interesse pessoal que está ali na frente. Ele está querendo fazer uma barganha das ideias, dos sentimentos, das colocações medievais de comprar indulgência. Eu pago, eu dou isto e Deus me dá aquilo. Isso é comprar indulgência, é tratar Deus como mercador. E isso ficou muito tempo em várias encarnações. A gente traz isso dentro de nós, é muito difícil se livrar dessas situações interiores que vêm conosco de várias encarnações. Então é preciso, pois, marchar sem repouso e sem contar os obstáculos da viagem, né? Sem reclamar, sem ficar ali, ó Deus, ó vida, ó azar, né? Que nem quem é mais velho lembra daquele desenho da hiena com o leão. Procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração. Procuremos a mansão infinita. A mansão de quem? De Deus, nosso Pai, que seduz o nosso coração para a gente buscar essa mansão, buscar essa terra prometida, buscar esse mundo como Jesus coloca, né? O meu reino não é deste mundo. Então é o mundo do reino, é o reino de Jesus, é o reino de Deus que nós temos que buscar. É lá fora? Não, é dentro de nós, através da nossa transformação. E é isto que o Gamaliel já entendeu e está passando para Saulo. Gamaliel fizera uma pausa em suas expressões amigas e altamente consoladoras. Saulo estava admirado. E é para estar admirado. Quantos ensinamentos nessa meia... Se a gente for ler literalmente, não dá 3, 4 minutos. Nós já estamos aqui há 30 minutos falando do que o Saulo colocou para ele. Se você for ler literalmente, for ler só por ler, 2, 3 minutos você já leu. Mas para a gente assimilar tudo isso, é para ficar mesmo estupefato. Saulo está ali admirado com
todo aquele conhecimento, com tudo aquilo que Gamaliel está passando para ele. Aquelas comparações tão simples, aquelas deduções preciosas do estudo da antiga lei, né, do estudo da Torá, com relação a Jesus, deixavam-no perplexo. A sabedoria do ancião renovava-lhe as forças. Então ele estava ali perplexo com a sabedoria e com os ensinamentos que Gamaliel estava passando para ele. Porque ele também, como rabino, tem todos esses ensinamentos rabínicos, né, que eles chamam de midrash, que são os estudos da Torá, ali, letra por letra, número por número, porque tem cada número, não existem os números que existem no Velho Testamento, principalmente nos escritos de Moisés, eles são para serem decifrados, por isso que tem número ali. Porque tem a gematria, que é o estudo rabínico dos números, que tem toda uma outra codificação, uma outra colocação em cada número que aparece. É muito estudo. Vamos lá, que os rabinos todos têm. E que são dois rabinos falando ali um com o outro, né? Alegas tua estranheza, continuava o venerando amigo, continua Gamaliel falando. Alegas tua estranheza, continuava o venerando amigo, enquanto jovem o fixava com interesse crescente. Nós também, né? Com interesse crescente. Com a mudança de profissão e a falta de dinheiro para as necessidades mais imediatas. Entretanto, Saulo, basta meditar um pouco na realidade dos fatos para que vejas claramente. Ou seja, você está falando aqui da falta de dinheiro, né? Não tem ajuda de ninguém te compreende da falta de dinheiro, mas vamos parar, vamos pensar, vamos analisar isso para buscar uma solução clara, uma solução específica. A gente precisa lembrar que quando Saulo mandou buscar Abigail, ele mandou buscar na Grécia, ou seja, ele mandou buscar roupas, sedas e tecidos gregos para que fosse confeccionada a roupa com seda grega para ela. Então, aquele homem que tinha todo aquele dinheiro para ter cavalos brancos, uma biga, roupas romanas que são caríssimas. E hoje, infelizmente, a gente vê os quadros deturparam tanto a colocação de Jesus, quiseram tanto apagar Jesus judeu, que a gente vê nos quadros Jesus com a cabeça descoberta, jamais o judeu se apresenta com a cabeça descoberta. A gente vê nos quadros Jesus com roupa vermelha, com roupa azul. Só os ricos romanos podiam comprar tecidos com cor vermelha, que é a cor, das pinturas mais caras. Azul, que é mais cara ainda. Púrpura, que é o roxo, que é o mais caro de todos. Então, as pessoas nem se tocam que aquilo são formas de deturpar a imagem de um homem simples que usava roupa de algodão, né, bege, ou assim, um tom do marrom claro, que é a cor do algodão rústico, que andava descalço, quando muito com um par de sandálias feitas de couro, feita ali, né, precariamente. Esse homem simples é o mestre que veio trazer os ensinamentos, que não tinha uma pedra para repousar a cabeça. Então, ele coloca, basta meditar um pouco na realidade dos fatos, para que vejas claramente. Um velho como eu, né, Gamaliel falando, um velho como eu está na situação de Moisés, contemplando a terra prometida sem poder alcançá-la. Quem conhece sabe que Moisés desencarna antes deles chegarem na terra prometida. Então ele está se colocando ali, Gamaliel, está entendendo, compreendendo aqueles ensinamentos que é a terra prometida, mas ele, como Moisés, está vendo tudo aquilo, mas ele já não pode fazer nada. Ele já está prestes a desencarnar, ele já está muito idoso. Então o que ele está colocando, um velho como eu, está na situação de Moisés, contemplando a terra prometida sem poder alcançá-la. Mas quanto a ti, é preciso convir que estás ainda muito moço. Podes multiplicar as energias com o adestramento das tuas forças. O que é adestramento? É aprender a fazer. Quando a gente adestra um animal, a gente faz com que ele realize coisas que nós vamos ensinar. E todos nós somos adestráveis. Então é o que ele está falando, você é muito moço.
Você pode ser adestrado para ganhar dinheiro de uma outra forma. Por quê? Porque ele ganhava dinheiro como rabino. O que o rabino faz? Julga as pessoas, julga as contendas, ensina a Torá. É professor e é juiz. Ele não pode mais ganhar dinheiro como isso, então ele tem que se adestrar para encontrar uma outra forma de ganhar dinheiro. É isso que ele está colocando. Podes multiplicar as energias com o adestramento de tuas forças e penetrar o terreno das aspirações do Salvador a nosso respeito, né? Salvador com S maiúsculo, né? O Mestre Jesus, né? E penetrar o terreno das aspirações do Salvador a nosso respeito, o que ele espera de nós, né? Seus discípulos, seus adeptos. Para isso, é indispensável simplificar a vida. O que Gamaliel está colocando para Saulo, todos nós precisamos aprender e entender. Nós não vamos conseguir a nossa transformação. Nós não vamos conseguir transmutar o lixo que existe dentro de nós em adulto, não simplificar a vida. Nós temos muitas necessidades que não são essenciais. Nós desejamos coisas que não são necessárias. Então nós precisamos simplificar a nossa vida para podermos buscar e entender os ensinamentos do Cristo e poder colocá-los em prática. Então, para isso é indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. E todos nós temos que passar por essa transformação. Simplificar a vida e recomeçar a luta. A gente recomeça a luta cada vez que a gente reencarna aqui, nessa existência, porque cada vez que eu acordo, eu estou reencarnando, estou voltando para o corpo, e eu recomeço a luta. Todos nós aqui recomeçamos a luta cada vez que a gente abre o olho e agradece a Deus por mais um dia de vida. E todos nós temos que ter em mente esse agradecimento a Deus por mais um dia de vida. E cada vez que a gente vai dormir, conversar com o nosso mentor, fazer uma análise, nós vamos ver isso na questão 919A do Livro dos Espíritos. Vamos fazer um balanço do dia, ver o que nós fizemos que precisa ser consertado amanhã, o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos que não serviu para nada. Analisar se a gente usou o tempo bem usado, se a gente perdeu tempo, para planejarmos o dia de amanhã, conversarmos com o nosso mentor, voltarmos para casa em desdobramento durante o sono, reencarnarmos de novo no dia seguinte e agradecer pela oportunidade de fazer tudo diferente, de mudar através do que nós estamos fazendo naquele dia. Isso é fundamental para a gente, para a nossa vida. Recomeçar a luta. Josué não poderia ter vencido os óbices, né, os obstáculos do caminho, tão só com a leitura dos textos sagrados. Ou seja, com a leitura dos textos sagrados, só com o conhecimento que Moisés estava passando, sem se mudar por dentro, sem se fortalecer, ele não teria saído do conforto, porque a gente precisa sair do conforto, não teria saído do conforto e encontrado a terra prometida. Então, o que ele está falando para Saulo? Saulo, sai da tribuna, deixa de ser rabino, deixa de ser professor, deixa de ser juiz dos outros, modifica, se transforma, é isso que ele está colocando. Josué não poderia ter vencido os óbices do caminho tão só com a leitura dos textos sagrados, ou com os favores de quantos o estimavam, ou com a ajuda daqueles que o amavam, que o estimavam. Certamente manipulou instrumentos rudes, aplanou estradas onde havia abismos, a custas de esforços sobre-humanos. Ou seja, ele lutou até o limite das forças para poder sair do conforto, para sair daquilo que ele conhecia e buscar o desconhecido. É uma metáfora. Ir lá e descobrir como era aquela terra e voltar e contar para eles como é aquela terra e que vamos. Né? Vamos em busca desta terra, desta terra que emana, né, leite e mel, o leite da sabedoria e o mel da justiça, do amor, da misericórdia divina. Né, nós já estamos no nosso horário, nós vamos parar aqui nos limites das forças, né, nesse esforço sobre-humano que ele está colocando aqui, do exemplo de Josué, lá na Torá, na Gênesis, de ir em busca
desse conhecimento, ir em busca dessa terra prometida, que é o que todos nós temos que fazer, vencer a preguiça, vencer o comodismo, vencer a, a, a inércia de estar onde nós conhecemos e buscarmos na luta do limite das forças a terra prometida, o mundo, né? O mundo dos ensinamentos de Jesus, né? O reino do Mestre, o reino dele que não é desse mundo, através dos seus ensinamentos e colocando esses ensinamentos em prática. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos continuar a partir daqui. Até lá.